O crime hediondo, na sua origem, com a Lei 8.072 de 90, ele era insuscetível de anistia, graça, indulto, de fiança de liberdade provisória e de progressão de regime. O STF, em 2006, declarou inconstitucional a vedação de progressão de regime. Portanto, de 2006 para cá, admite-se a progressão de regime nos crimes hediondos ou equiparados. Em 2007, a Lei 11.464 entrou em vigor para, no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072 de 90, dispor sobre o seguinte: admite-se-á a progressão de regime nos crimes hediondos e equiparados, desde que cumprido 2/5 da pena, se o réu for primário, e 3/5 se ele for reincidente. E isso vigeu no nosso ordenamento jurídico até o dia 23 de janeiro de 2020. Por que até 23 de janeiro de 2020? Porque entrou em vigor nessa data a redação do artigo 112 da LEP, dada pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Inclusive, a Lei 13.964 de 2019 revogou o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 8.072, de forma que hoje o crime hediondo admite a progressão de regime, tá? Mas não de acordo como era, 2/5 primário e 3/5 reincidente, e sim na forma do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Então, vamos à lei, ao artigo 112 da Lei 7.210 de 84, para você, então, entender como que agora faz para saber a progressão de regime nos crimes hediondos e equiparados, tá ok? Então, o artigo 112 vai dizer para a gente o seguinte, vamos pôr aqui no nosso material, o artigo 112 vai dizer para a gente o seguinte, então, olha aqui, compartilhar com o material. Olha, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso estiver cumprido ao menos, 16% da pena, 16% da pena, se o agente for primário e o crime for sem violência ou grave ameaça à pessoa. 20% da pena se o agente for reincidente e o crime for sem violência ou grave ameaça à pessoa. 25% se o agente for primário e o crime for praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. 30% se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 40% se o crime for hediondo ou equiparado e o agente for primário. 50% se o agente for condenado pela prática de crime hediondo equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Se ele for condenado por exercer comando individual ou coletivo de organização criminosa e estruturada para a prática de crime hediondo equiparado, condenado pela prática de constituição de milícia privada. 60% da pena se o agente praticar crime hediondo equiparado, ele for reincidente em crime hediondo equiparado, 60% da pena. E 70% da pena se ele for reincidente em crime hediondo equiparado com resultado morte, vedado, livramento condicional. Então, hoje, a questão 7 pergunta para a gente, acerca dos crimes hediondos, é vedada a progressão de regime do réu por tráfico de drogas, devendo aquele cumprir a totalidade da pena em regime fechado. Errado. Admite-se a progressão de regime e hoje
de acordo com o artigo 112, incisos 5, 6, 7 e 8 da Lei 7.210 de 84. Ou seja, se o agente praticar crime hediondo ou equiparado e ele for primário, ele tem que cumprir 40% da pena, ok? Se o agente praticar crime hediondo com resultado morte, se ele praticar crime hediondo ou equiparado com resultado morte, ele vai ter que cumprir 50% da pena, ok? Então, condenado de crime hediondo equiparado com resultado morte, se ele for primário, tem que cumprir 50% da pena, vedado livramento condicional. Se o agente for, o apenado for reincidente na prática de crime hediondo equiparado, ele vai ter que cumprir 60% da pena. E se ele for reincidente em crime hediondo equiparado com resultado morte, ele tem que cumprir 70% da pena, vedado livramento condicional. Então, esqueçam aquela regrinha de 2/5 para o primário e 3/5 para o reincidente. Hoje, ele vai cumprir 40%, 50%, 60% ou 70%, vai depender da situação específica. Se ele praticou crime hediondo equiparado e é primário, 40%. Se ele praticou crime hediondo equiparado com resultado morte e é primário, 50%. Se ele praticou crime hediondo equiparado e é reincidente nesses crimes, 60% da pena. Se ele praticou o crime hediondo equiparado com resultado morte e é reincidente, 70% da pena, vedado o livramento condicional. De forma que hoje a nossa questão 7, ela está errada. E por que está errada? Porque admite-se a progressão de regime, só que agora, nos termos do artigo 112, inciso 5, 6, 7 e 8 da Lei 7.210 de 84. Sendo certo que o parágrafo 2º do artigo 2º de 8.072, que tratava da progressão de regime, foi devidamente revogado pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime, ok? Aqui para vocês. O crime de extorsão simples não é considerado hediondo. Até o advento da Lei 13.964 de 2019, a extorsão só era considerada hediondo na hipótese do parágrafo 2º do artigo 158, quando, em razão da extorsão, ocorria morte. Quando da alteração da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964 de 2019, o legislador excluiu o artigo 158, parágrafo 2º, e incluiu o 158, parágrafo 3º. Então, hoje, considera-se crime hediondo, segundo a Lei 8.072 de 90, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, pela ocorrência de lesão corporal ou pela morte. O que isso significa? Que a extorsão pura e simplesmente qualificada pela morte hoje não é mais considerada crime hediondo, de forma que agora aqui na correção da questão 22, nós vamos respondê-la nos termos da Lei 8.072, devidamente alterada pela Lei 13.964 de 2019. Então, a extorsão mediante sequestro é hedionda? É, em todas as suas modalidades, que é o artigo 1º, inciso 4, da Lei 8.072. E extorsão qualificada pela morte, praticada pela privação de liberdade da vítima, hoje também é hedionda nos termos do artigo 1º, inciso 3 da Lei 8.072 de 90. O que a gente verifica? Que não era hediondo, porque só era considerado hediondo a extorsão qualificada pela morte do artigo 158, parágrafo 2º.
Hoje, a extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima com ocorrência de lesão corporal grave ou morte é considerada hedionda. Outrora não era, agora é. O legislador fez essa aberração de excluir o 158, parágrafo 2º, quando os reclamos da doutrina e da jurisprudência era no sentido de quê? De que ele tinha que manter o 158, parágrafo 2º e incluir o parágrafo 3º. Agora, ele excluiu o que era considerado hediondo, que era apenas a extorsão qualificada pelo resultado morte, e incluiu o parágrafo 3º. Na verdade, ele tinha que ter mantido o parágrafo 2º e incluído o parágrafo 3º, mas isso não aconteceu. O que significa dizer que a extorsão qualificada pela morte, sem a restrição de liberdade da vítima, não é mais considerada hedionda. Então, nesse tocante, houve uma reformatio legis in melius. Melhorou a situação de quem havia praticado o 158, parágrafo 2º. E no que diz respeito à extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima com ocorrência de lesão corporal ou morte, a gente tem uma reformatio legis in pejus, prejudicou a situação de quem havia praticado o 158, parágrafo 3º. Ou seja, nessa situação, ela não retroage, porque é uma reformatio in pejus. Já na hipótese 158, parágrafo 2º, a lei retroage, porque é uma reformatio in melius. Agora, quanto à extorsão mediante sequestro, ela já era considerada crime hediondo desde 1994, tanto na forma simples quanto na forma qualificada, que é o inciso 4, né, do artigo 1º da Lei 8.072. Sendo assim, a nossa questão de número 22 vai ficar com o gabarito correto, ok? E como eu sempre falo para vocês, se tiver qualquer dúvida quanto ao tema, não hesite, manda sua perguntinha, que eu tenho imenso prazer